Meu nome é Camila Chayane da Silva Alves, tenho 28 anos, sou natural de Lajeado, Pernambuco. Então, gente, eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vida circense, como é que a gente vive nessa vida. Então, e contar um pouquinho como eu cheguei ao mundo, contar um pouquinho como é que foi a procedência até eu chegar, até eu nascer. Gente, o meu avô era Ronaldo, ele é palhaço tradicional de circo. Ele casou com a minha avó, passou na cidade, a minha avó era uma moça da cidade, ela se encantou com ele, ele se encantou com ela, eles casaram, ele levou ela ao circo. Então, eles tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos nasceram a minha mãe, que é Poliana. Então, minha mãe é Poliana, ela é trapezista, ela era aramista, ela andava no arame esticado. E nisso, o pai do meu pai, ele tinha um circo. E a família da minha mãe foi trabalhar no circo dele. Chegando lá, eles se encantaram com o outro, né? O meu pai com a minha mãe se encantaram, se casaram e eles tiveram mais 2 filhos, que é minha irmã Patrícia e eu, Camila. A gente somos 2 irmãs, o meu pai com a minha mãe. Então, chegando lá, minha mãe se casou, nos tiveram e isso não teve, eles se separaram, né? Como normal acontece, eles se separaram e minha mãe foi trabalhar no circo do Beto Carreiro junto com meus avós. Foi eu, a minha irmã, os meus avós trabalhar no circo do Beto Carreiro. Chegando lá no Beto Carreiro, a gente passou uma temporada no Beto e minha mãe resolveu colocar um circo para ela, que foi o circo Shalom. E nisso, o circo pequenininho, né? Muita dificuldade que a gente passou para ter esse circo, o circo pequenininho. Então, minha mãe conseguiu, né? Com todos nós crescer de pouquinho em pouquinho, de pedacinho em pedacinho, chegamos ao nosso circo, o Camaro Circo, e hoje a gente trabalha com ele. Então, gente, isso é um pouquinho da minha história. Minha mãe tem esse circo hoje em dia, agora a gente vive de circo. A gente somos nascida e criada de circo. Então, eu me casei, encontrei um esposo, me casei e tive um filho, que o meu filho tem 3 aninhos, que é o Davi, que ele disse que vai ser palhacinho de circo, né, gente? Então, eu sou nascida, criada em circo, tenho um filhinho de 3 anos, que hoje ele vive comigo, a gente trabalha junto, que ele faz umas participaçãozinhas no circo também, né? Eu sou acrobática, né? Moro no circo, como eu já falei, fui nascida e criada em circo, moro no circo, e o circo tem isso, tem dificuldades, que a gente passa em todas as cidades, temos muitas dificuldades, a gente somos muito discriminado na cidade. Então, gente, a gente teve essa pandemia que também nos atrapalhou muito, que a gente vive disso aqui, as bilheterias fecharam e a gente ficamos sem poder trabalhar. Então a gente tivemos que ir ao sinal. Saímos todos nós, toda a família, para trabalhar ao sinal. A gente saía todos os dias, 8 horas da manhã e chegava meio-dia, saía de 3 horas da tarde e chegava 6 horas da noite, para conseguir o nosso pão de cada dia, para conseguir sobreviver. Porque isso foi uma dificuldade pra gente, uma coisa que a gente nunca passou na vida. Foi a gente parar, fechar nossos espetáculos, fechar nossas bilheterias, porque a gente sobrevive disso. Todo circense sabe que quem vive de circo não consegue viver de outra forma, não consegue viver de outro jeito. Isso aqui é nossa vida, isso aqui é nossa arte. A gente ama quando a gente entra no picadeiro, ver a plateia, ver as cadeiras lotadas. Então isso é uma satisfação pra gente, ver o público batendo palma, o público rindo, se divertindo com todos nós. É maravilhoso quando eles saem do circo sorrindo, contando que o circo é bom, que gostou do nosso espetáculo, que gostou das apresentações. Então isso é viver em circo, isso é nossa arte, isso é nossa cultura. A gente não consegue viver de outra forma. Então é muito gratificante essa nossa vida. Eu vou contar um pouquinho dos meus números. Eu faço o tecido, faço ori, faço a lira, a acrobática, né? E faço o cubo também. Então, gente, pra gente chegar nesse nosso número, a gente passa por muita dificuldade. Esses números da gente são muito difícil mesmo. Causa lesões na gente, a gente fica machucado. Então, isso é um pouquinho do que acontece, mas é o que a gente ama fazer, é os nossos números, que traz alegria para a nossa vida. E eu vou contar também um pouquinho
das companhias, né, que eu trabalhei. Eu já trabalhei no circo do Marcos Frota, é uma companhia muito grande, só trabalhei em cidade grande. Trabalhei há pouco tempo também no circo Big Brother, uma família maravilhosa, um circo maravilhoso que eu trabalhei, e tenho orgulho de ser circense. Amo estar aqui debaixo, amo estar embaixo do Alana de Circo, e vou morrer embaixo do Alana de Circo, gente. Então isso é um pouquinho resumido da minha história circense. Sou de circo, sou Camila Chayane da Silva Alves, tenho 28 anos, fui nascida e criada em circo, sou natural de Lajeado, Pernambuco. Gente, isso aqui é um pouquinho da nossa história. Então, muito obrigada.